Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você com toda sorte e bênçãos. Mais uma aula para a glória de Deus, é muito bom estar aqui juntinho com você, aprender mais um pouquinho com o nosso Deus maravilhoso, momento precioso, um presente do céu para mim e para você. Que Deus nos abençoe, que seja uma aula muito proveitosa, que a gente possa aprender juntinhos mais um pouquinho com o nosso Deus, em nome de Jesus. Mas antes, como sempre, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus, amém? Pai Santo, em nome de Jesus, te glorificamos e te exaltamos, Pai. Ah, Deus, nós queremos agora te agradecer, Senhor. Queremos louvar e exaltar o teu nome, Pai. Queremos te pedir mais de ti, mais sabedoria, Senhor. Mais sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós precisamos de mais sabedoria. Precisamos mais da tua graça. Fala conosco, Senhor. Nos ajude, nos direcione, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que com humildade, Espírito Santo, possamos ouvir a tua voz e sermos praticantes da tua gloriosa e poderosa palavra, Pai. Em nome de Jesus, sermos exemplos, Pai. Ah, Senhor, nós te pedimos, derrama da tua unção sobre nós, da tua graça, Pai, e que possamos fazer a diferença para essa geração, Senhor, para essa nova geração, Pai. Capacita cada um deles, Pai. Capacita mais e mais, Senhor, para que possam levar a tua gloriosa e poderosa palavra aonde forem, assim também na minha vida, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para o tema de hoje. Escrituras canônicas. Muito interessante esse tema. Canon ou escrituras canônicas é a coleção completa dos livros divinamente inspirados que constituem a Bíblia. Canon é uma palavra grega e significa literalmente vara reta de medir, assim como uma régua de carpinteiro. No Antigo Testamento, o termo aparece no original em passagens como Ezequiel 40, no versículo 5. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais tinha um côvado e um palmo. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. No sentido religioso, canon não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma, de regra. Com este sentido, a palavra canon aparece no original em vários lugares do Novo Testamento, por exemplo, e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, é a palavra, a regra da nossa vida, né? É a regra, é o que nos guia, é a autoridade sobre a nossa vida, é a Bíblia Sagrada. Bíblia, livros sagrados, livros que foram inspirados totalmente pelo Senhor, né? Continuando aqui, o que há de especial na Bíblia e na sua inspiração? Inspiração não poética, mas de autoridade divina. A Bíblia é o único livro literalmente soprado por Deus. O que a própria Bíblia diz sobre sua inspiração? Porque a Bíblia, ela responde à Bíblia, irmãos. Você tem que ler a Bíblia perguntando para a própria Bíblia. A Bíblia vai ter resposta. Em todos os segmentos das nossas vidas, a Bíblia tem uma resposta. Então aqui, ó, o que a própria Bíblia diz sobre sua inspiração. Toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender,
para corrigir, tem que ensinar e tem que nos repreender e tem que nos corrigir para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3:16. É isso que a própria Bíblia diz. É a inspiração soprada por Deus, inspiração do Espírito Santo. Já a descrição do Antigo Testamento nos diz: há, porém, um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Jó 32, versículo 8. O que me faz entender essa palavra, que é o sopro de Deus, que é a inspiração do Espírito Santo, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Nós temos dificuldades? Temos. Tem capítulos, livros mais difíceis? Sim. E o que vai me ajudar? O próprio autor. O próprio Deus me ajuda. O próprio Deus é que nos dá entendimento. Deus é que dá entendimento para todos nós. E Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus vai chamar você, vai me chamar, vai chamar tantos outros para ler a sua palavra. E lógico que a gente vai perceber que nós teremos dificuldades. Então qual é a diferença? A diferença é para aquele que pedir, a diferença é para aquele que insistir, a diferença é para aquele que se dispor a estudar, aquele que se dispor a orar ao Senhor, porque Ele mesmo é que vai dar o entendimento. Quando eu peço, quando eu vou bater na porta, Senhor, eu preciso de sabedoria, né? Tiago diz, quem não tem, pede. Pede porque Deus dá e não joga em rosto. Então, a dificuldade da palavra não pode ser, para mim, olha, é muito difícil, é muito complicado, então eu não vou nem tentar. Por quê? Porque o autor, o mestre, o Senhor, Ele mesmo me dá entendimento. Ele mesmo me dá graça para entender a sua palavra poderosa e maravilhosa. Deus, ele não vai lançar em rosto. Quando eu oro, Senhor, eu não estou entendendo, eu preciso de sabedoria, eu preciso da tua graça. Ele me dá e ele dá para você também. Ele dá para todos aqueles que pedirem. Irmãos, é sem exceção. É sem exceção a diferença daquele que diz sim para Deus e daquele que quer, que quebranta o coração. Não tem ninguém preparado, não tem ninguém que saiba tudo, nós todos precisamos. E o mestre, o autor, o Senhor, ele está dizendo aqui, ó: há porém um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. O próprio Deus, com a sua palavra, vai me fazer entender muitas coisas. Muitas coisas serão reveladas para mim, para você. Pede, meu irmão, ora. Qual a melhor forma de estudar a palavra de Deus? Antes de qualquer coisa é orar, irmãos. É sério. É uma revelação isso, é muito sério. É orar, meu irmão. É buscar o Senhor em oração. Deus, eu preciso de entendimento. Eu preciso da tua graça. Porque Ele está dizendo que Ele que dá. Ele vai nos dar. O espírito do homem é onde Deus vai se comunicar comigo e com você. Mas nós precisamos orar, nós precisamos clamar, precisamos investir mais, né? Mais tempo, mais oração, mais leitura da palavra de Deus e confiar que é Ele que vai me dar o entendimento e o entendimento para você. Então, o Senhor realmente não faz exceção de pessoas, mas as pessoas fazem exceção. As pessoas fazem. As pessoas escolhem, eu vou ler somente, não vou pedir mais, tá bom, eu vou parar por aqui. É uma escolha. Mas se você buscar, Deus vai te dar entendimento. Deus vai abrir o meu entendimento e o teu entendimento. Eu creio muito, sabe, irmãos, que há muita coisa, muitas maravilhas que ainda vão ser reveladas a mim e a você através dessa gloriosa, única, perfeita e digna palavra de Deus. Mas eu preciso pedir, eu preciso orar, eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso gastar o meu tempo de leitura e também na mesma proporção de oração, para que muitas coisas eu possa compreender da palavra do Senhor. Vamos continuar aqui. Continuando então, queridos, a Bíblia é dotada de autoridade divina para o pensamento e para a vida do crente.
Paulo, de forma semelhante, escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 13, nos diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, tudo que nós buscamos em Deus, o Senhor nos ensina através do Espírito Santo. Não é sabedoria humana, é o próprio Espírito. É o próprio Espírito de Deus que nos dá essa graça. Nenhum homem, gente, sem a presença do Espírito teria condições, não tem condições. Então não se coloque para baixo. Declare que você vai conseguir buscando o Senhor. Eu declaro isso, eu oro, porque eu preciso muito, muito, muito dessa palavra de sabedoria que vem do Espírito Santo. E quando a gente busca, Ele é maravilhoso. Jesus é lindo e Ele se revela a nós. Mesmo sabendo quem somos, o Senhor se revela. Então, abra teu coração e busca o Senhor, porque essa palavra não vem de sabedoria humana, mas o próprio Espírito Santo, que traz essa revelação, palavra rema para mim e para a tua vida. Observemos a segunda grande passagem do Novo Testamento. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 20 e 21. Então, não é particular, isso é algo do Espírito, é do reino. É uma palavra revelada para todo aquele que busca, para todo aquele que entrega o seu coração mesmo ao Senhor em oração. É lindo demais. É lindo demais. Você tem acesso e eu tenho acesso. Através do sangue de Jesus nós podemos nos aproximar do nosso Deus e buscar nele mais e mais e mais para termos entendimento. Tem muita coisa, queridos. Tem muita coisa que nós vamos aprender com o Senhor. E eu amo Jesus porque Ele não faz acepção de pessoas. Nós precisamos nos unir e clamar a Ele. Nós precisamos pedir mais ao Senhor. E Ele vai se revelar a mim e a você. Eu tenho absoluta certeza porque está escrito aqui na palavra do nosso Deus. Ou seja, os profetas eram homens cujas mensagens não se originaram de seus próprios impulsos, mas foram soprados pelo Espírito. O que está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, nos ajuda a entendermos isto. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, notemos, Deus falou por meio dos profetas. Deus se revelou a estes por meio de anjos, visões, sonhos, vozes, milagres. Qual a revelação que prevalece hoje? Qual a revelação final aos homens? Qual a revelação máxima de Deus? Hebreus 1, versículo 2 responde-nos. Nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Em resumo, podemos dizer a Bíblia é suficiente como revelação de Deus a nós. Se a Bíblia não nos basta, nada mais nos bastará. Queridos, eu sou uma pessoa, sou pentecostal. Eu amo todo o mover de Deus. Todo o mover de Deus é precioso. Deus falando em profecias. Quando o Senhor nos dá visões, a gente pode ver anjos, sonhos, visões. Eu acredito muito, muito, é bíblico. O Senhor tem dado isso a nós, é muito precioso. Mas sabe o que entristece o Espírito Santo? É que as pessoas quando vão à igreja e Deus só se manifesta através da palavra, ela não se satisfaz,
ela não fica realizada, ela não entende que a palavra de Deus, ela é tudo para nós. Deus fala conosco através da sua palavra e a palavra é suficiente. O Senhor pode dar visões? Sim. Deus pode trazer revelações? Claro. Visões? Claro. Mas a gente não pode viver só com isso, entende? Eu não posso só ir, eu só vou no culto que tem a revelação que Deus fala através do profeta. Deus fala através do profeta em todos os cultos. Porque quando Deus manda o seu profeta abrir a palavra dele, e a palavra de Deus é lida, é Deus falando, gente. É Deus falando com a igreja. E muito se perdeu, sabe, irmãos? Muito se perdeu com o passar dos anos, com as pessoas se acostumando a isso. Tá no momento da palavra, ela nem presta atenção, porque o bom mesmo é quando Deus falar através do profeta. Deus está falando desde a primeira oração. Tem pessoas recebendo a sua porção ali na primeira oração, Deus se movendo, na primeira leitura da palavra, Deus se movendo, mas a palavra não tem sido suficiente ao coração de muitas pessoas. Estamos vivendo dias que quando isso acontece, a igreja está fraca, a igreja enfraquece, a igreja se abate por qualquer coisa pode nos derrubar se nós não temos a palavra, se a palavra não é suficiente, se na hora da palavra dá vontade de sair, dá vontade de beber água, parece que... Eu sei, gente, eu já vivi isso, não é horrível, é horrível. É uma igreja sem alimento, uma igreja... Imagina, quem não gosta de sobremesa? Quem não gosta? Eu amo, a gente tem até que evitar, né? Sobremesa. Por quê? Porque a sobremesa ela vai só engordar, ela não sustenta. Mas a gente ama a sobremesa. Deus, ele dá isso também. Só que o alimento forte é a palavra. E o que adianta as pessoas esperarem só sobremesa? Esperam só sobremesa. Não é porque a pessoa está gorda que ela tá bem, que ela está saudável. Se não tem alimento, não, aquilo é só uma aparência. É só uma aparência, porque a sobremesa não vai sustentar. Mas a palavra, o alimento, gente, nós temos que observar a palavra, tem que nos bastar. Se a Bíblia não nos basta, nada mais nos bastará. Por isso muitas pessoas não conseguem permanecer. Por isso muitas pessoas enfraquecem. Vou repetir aqui, não sou contra, em primeiro lugar, eu amo. Se em todo culto, em todo mover, Deus se manifestar assim, aleluias, glórias a Deus. Mas não é por isso que eu vou dizer que a palavra, como foi a palavra? Foi boa, mas não, a palavra é maravilhosa. Deus está falando conosco através da palavra. É o nosso sustento, é a nossa direção da nossa vida, do nosso dia a dia, são as nossas respostas e direções que a gente precisa, dia após dia. Eu não vou no culto de doutrina não, porque só tem palavra, não, eu vou no culto que é onde o Senhor vai falar, vai ter o mover, Deus vai falar, gente. Deus vai falar sempre através da sua palavra. E entristece muito o Espírito Santo quando a igreja não está dando o devido respeito, amor à palavra de Deus. Quando a nossa fé não está firmada na palavra de Deus. Pode ter certeza que essa pessoa, ela está correndo um sério risco. Por isso você vê muitas vezes aquele que parece, nossa, está 100%, é avivado, é pentecostal, é cheio da unção, é cheio da graça, mas de repente a gente vê que a pessoa enfraqueceu, né? Muitos caíram. Nós precisamos vigiar e nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, porque sem a palavra, gente, nós não conseguimos. A palavra de Deus é fundamental para que a minha e a tua história mude e a gente permaneça firmado no Senhor. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou, o que se estende até vós. 2 Coríntios 10, 13. Todavia, andemos de acordo
com o que já alcançamos. Filipenses 3,16. Nós nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. 2 Coríntios 10, no versículo 15. A Bíblia, como o cânon sagrado, é a nossa norma ou regra de fé, é prática. Disse dos livros da Bíblia que são canônicos para diferenciá-los dos apócrifos. O emprego de termo cânon foi primeiramente aplicado aos livros da Bíblia por Orígenes, 185 e 254 depois de Cristo. Então, o livro, a Bíblia, tem que ser a nossa prioridade. Tudo mais é maravilhoso e Deus, Ele é Deus. Deus, Ele vai agir como Ele quiser agir. Como está na Escritura, na palavra do Senhor, você vai ver o teu Deus se manifestar, porque o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é todo poderoso e nada, ninguém muda isso. Mas o que está mudando na igreja, o que pode ferir uma igreja e deixar essa igreja enferma é a falta da palavra. É a falta da palavra. Tudo é maravilhoso, todo mover, todo agir de Deus é maravilhoso, mas eu não posso, não me sustento se eu não tiver na minha vida a palavra de Deus. Eu não vou conseguir se eu não viver dentro dessa palavra que é poderosa, que é grandiosa. Tudo é maravilhoso, tudo é precioso, não podemos descartar nada, mas quando eu troco a palavra de Deus e acho, não, hoje foi mais ou menos porque só teve a palavra, eu já estou dando sinais gravíssimos que não estou bem, que estou enfermo e estou precisando muito, muito me alimentar e pedir ao Senhor cura sobre a minha fé, porque a minha fé tem que estar firmada na palavra. A palavra me basta, a palavra te basta. E é isso que vai mudar a minha e a tua vida. É nisso que eu vou me gloriar. Não em outras coisas, mas porque estamos fundamentados, firmados na rocha, na palavra de Deus. Palavra poderosa. O cânon do Antigo Testamento. Na época patriarcal, a revelação divina era transmitida por escrita e oralmente. A escrita já era conhecida na Palestina, séculos antes de Moisés. A arqueologia tem provado isto. Inclusive, tem encontrado inúmeras inscrições, placas, sanetes e documentos antediluvianos, antes do dilúvio. O cânon do Antigo Testamento, como o temos atualmente, ficou completo desde o tempo de Esdras, após 445 a.C. Entre os judeus, tem ele 3 divisões, as quais Jesus citou em Lucas 24:44. Lei, profetas e escritos. A divisão dos livros do cânon hebraico é diferente da nossa. Consiste em 24 livros em vez dos nossos 39. Isto porque são considerados um só livro cada grupo dos seguintes. Os 2 de Samuel, eles consideram um. Os 2 de Reis, eles consideram um. Os 2 de Crônicas, eles consideram um livro. Os 2 de Esdras e Neemias consideram um. Os 12 profetas menores, eles consideram um. E os demais livros do Antigo Testamento, 19. Então, total, 24 livros. Então, essa é a diferença, porque eles não consideram 1 Samuel, 2 Samuel, mas só um livro de Samuel, só um de Reis, de Crônicas, Esdras e Neemias só um, né? Os 2 de Esdras e Neemias só um, os 12 profetas menores também só um. Então, eles consideram 24.
e nós 39 livros do Antigo Testamento. A disposição ou ordem dos livros no cânon hebraico é também diferente da nossa. Damos a seguir essa disposição dentro do tríplice divisão do cânon, já mencionado: lei, profetas e escritos. Lei ou Torá, 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Profeta ou Nevirim, 8 livros, divididos em primeiros profetas, Josué, Juízes, Samuel, Reis e os últimos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequias e os 12 profetas menores. Escritos ou Ketuvim no hebraico, 11 livros divididos em escritos ou Ketuvim, 11 livros, divididos em livros poéticos, os salmos que é Terrilim no hebraico, ou psalmo, saltério, instrumento usado para receber a inspiração divina para cantar para Deus. A essência do 3, são 3 notas, formam um acorde. Compor por revelação, escrever profeticamente dentro do contexto bíblico. Capítulo maior e menor que está nos Salmos, que é o capítulo 119 é o maior e o capítulo 17 é o menor. Então, a divisão dos livros é diferente para eles, mas nós vamos estudar cada profeta, os maiores, os menores, os salmos, porque você tem adoração dentro de você. Essas cordas que Deus nos deu aqui é para adorar o Senhor, é para engrandecer o nome do nosso Deus. Nós vamos estudar sobre os escritos, vamos estudar sobre salmos e vamos entender muito do que os salmistas estavam vivendo quando escreveram salmos de adoração, salmos de entrega, salmos de socorro ao Senhor. O que eles estavam vivendo, a inspiração recebida por Deus para escrever. E você é um adorador. Qual é o instrumento, qual é o saltério que Deus usa hoje? É você, sou eu. Nós somos levantados para adorar e para glorificar o nome do Senhor Jesus. Há uma essência na minha e na tua vida. O Espírito de Deus te levanta, te inspira para adorar, para engrandecer e para glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós temos isso dentro de nós. Os salmistas, quando se levantaram para escrever, para adorar ao Senhor, estavam totalmente inspirados pelo Espírito de Deus, assim como eu creio que eu e você hoje somos chamados para adorar ao Senhor, para engrandecer e para bendizer o nome do Senhor Jesus. Sabe qual a diferença hoje? A diferença na minha e na tua vida hoje é essa inspiração maravilhosa do Espírito Santo. Sabe o que faz a diferença na minha e na tua vida hoje? Essa inspiração que Deus te chama e me chama para adorar Ele não somente ontem ou hoje, mas amanhã e eternamente. Por isso Ele quer que você se jogue, se renda a essa palavra poderosa, grandiosa, que é a palavra de Deus, e que muito o Senhor quer falar comigo e com você, nessa divisão aqui, que foi feita da palavra do Senhor. Nas nossas próximas aulas, eu quero falar com você sobre cada livro, cada passagem, que é muito interessante do que esse povo de Deus tem vivido, o que o salmista viveu, escrevendo cada salmo de adoração e louvor ao Senhor. Quando você louva a Deus, sobe para o Senhor, você está ministrando adoração a Deus. Quando nós falamos, que nós somos ministros de louvor ao Senhor, na verdade, quem nos ministra é o Senhor. Quando nós temos um ministério, porque a ministração é a unção de Deus derramada sobre as nossas vidas. Então, eu não posso dizer que quando eu estou adorando, eu estou ministrando ao Senhor, porque eu não tenho nada para ensinar para Deus. Quando Ele diz que Ele está me ministrando na palavra, Ele está me ensinando, mas eu não tenho nada para ensinar para Deus. Então, eu estou adorando ao Senhor.
né? Quando se diz ministro de louvor, é porque ele está ministrando uma palavra para a igreja. Para Deus, a gente entrega o louvor, porque eu não tenho nada para ensinar para Deus. Eu sou ministrada por Deus. Deus me ensina todos os dias. Então, o que eu tenho para entregar para o Senhor? Eu tenho adoração. Então, quando você está adorando, você não está ministrando adoração a Deus. Você não está ensinando Deus a adorar, você está entregando a tua adoração. Você, quando... agora o ministro de louvor vai ministrar. Ele vai ministrar à igreja. Ele vai entregar para a igreja o que Deus quer falar com a igreja. Mas na hora de louvar, nós estamos adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor. O salmista, eles adoravam o Senhor, eles entoavam cânticos ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, ou pedindo socorro ao Senhor, né? Então a gente não ministra louvor a Deus, nós adoramos ao Senhor, porque a gente não ensina nada para Deus. Ministrar é ensinar, né? Então o Espírito de Deus, ele derrama a sua ministração sobre a minha vida e me ensina no meu ministério. Eu sou ministrada por Deus. Eu sou ministrada na palavra, eu sou ministrada na oração. O Espírito intercede por mim, porque a gente nem sabe como orar, né? Então os salmistas, quando escreveram ao Senhor a adoração, eles estavam adorando. Eles estavam entoando a adoração ao Senhor. Então não é errado também quando você escuta que agora o ministro vai ministrar. Ele vai trazer aquilo que a revelação do Espírito para a igreja. Porque precisa-se de ministros adorando? Para ajudar a igreja, a ensinar a igreja como é precioso esse momento de adorar. Mas para Deus a gente não ministra nada, porque eu não tenho nada a não ser minha vida, minha adoração para entregar. A gente entrega a adoração a Ele que vive e que reina para todos sempre, eternamente. Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Na próxima aula vai ser muito interessante. Nós vamos falar sobre alguns livros muito importantes aqui na Palavra do Senhor. Vamos voltar a falar um pouco de Salmos. Vai ser muito importante a próxima aula para nós. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus, amo vocês. Jesus te ama muito, 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 muito. A obra dele é muito grande e preciosa na minha e na tua vida. Fique com Deus, a paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.